Boa tarde, meu nome é Bruna, estudante de Química. Eu estarei apresentando o trabalho sobre tecnologia de celulose e papel, produção do papel japonês, também conhecido como papel washi. É, Iniciaremos falando sobre o porquê que o papel washi foi escolhido para esse trabalho. O papel wash, ele se destaca devido à sua produção única, diferente das outras maneiras de produção, que é muito comum atualmente, né, na tecnologia que vivemos. O papel wash, ele se destaca porque o seu processo de fabricação é manual e ele faz parte da tradição local do país do Japão. E a cultura local incentiva a produção do papel manual e não industrial. E a base dele é a base vegetal. E segundo a IA, os processos de fabricação do papel envolvem seis etapas. Primeiro, o cultivo e preparo das fibras. A segunda, a purificação. Depois, a preparação da pasta, formação das folhas, secagem e finalização. As fibras utilizadas geralmente é o couso, mas também pode ser usado o mitsumata e o gamp. E o processo de tratamento, né, das fibras começa com a colheita deles, depois eles são fervidos e descascados para separar as fibras, e depois essas fibras elas são lavadas para remover as impurezas e depois batidas para torná-las mais maleáveis. E esse processo a gente vai ver melhor com as imagens. Então, primeiro o coso, ele é colhido, né, que é essa parte mais branca da madeira. Primeiro é retirada essa parte marrom, depois essa parte verde, que é considerada uma impureza, também é retirada. E quanto mais essa parte verde for retirada, mais branco será o papel no final. Então, eles são realmente considerados impurezas indesejadas nesse processo. E aí vem o processo, né, de lavar ele com água e depois martelado com esse martelo de madeira aqui. Depois disso, as fibras elas são misturadas com água e um agente de formação, que é o Tororo Aoi, que ajuda a dar ao papel a sua textura e sua durabilidade. O Tororo Aoi, ele também é uma base de uma planta, uma raiz semelhante é, à macaxeira, ou também o inhame, e o seu cozimento libera esse agente químico, que é o tororoaoi, e a água do seu cozimento é misturado com a água pura para ser fervido. Aí as fibras a gente percebe que durante o cozimento elas já ficam com esse aspecto mais de malha, que você abre ela e vê essa malha, né, que é muito característico da celulose. E nesse processo em que a parte mais cristalina vai se formando, né? Em que as hemiceluloses elas vão sendo quebradas. Depois disso, o sul, né, que é essa haste de madeira, ela é mergulhada dentro desse tambor e é chacoalhada de um lado para o outro para separar essa polpa. E a gente já vê que tem as madeirinhas aqui que separa, né, os moldes que vai formando esse papel no final, que é já a próxima etapa, né? A pasta ela é colocada em uma peneira de bambu chamada sul, onde o artesão a espalha para formar uma camada uniforme e depois as folhas de papel são cuidadosamente colocadas sobre uma superfície lisa para secar ao ar livre ou em estufas, como é mais comum na fabricação industrial, né? Geralmente é em ar livre. Eles costumam até deixar a água escorrendo durante a noite para no dia seguinte, quando o sol nascer, fazer a parte da secagem no sol, né? Terminar de secar. Esse processo de secagem dura geralmente 24 horas. E a finalização, né? Para finalizar, o acabamento ele pode ser feito de maneira crua mesmo, secou, ele vai passar por um processo de maleabilização, né, para ele ficar mais flexível, ou ele pode passar pela mão desses artistas que fazem esses desenhos lindos. Pode ser feito tanto à mão, mas o mais comum mesmo é feito como se fosse com carimbo. É um carimbo de madeira que é pressionado sobre o papel e ele deixa esse acabamento que a gente está vendo aqui. Então, você pode perceber que é, esses desenhos acabam se tornando uma característica única de cada artista. Alguns têm os hábitos de fazer os seus desenhos mais geométricos,
outros florais, outros até com detalhes de folhas de ouro, para deixar o papel mais sofisticado, mais bonito. E a utilização desses papéis são principalmente na arte do origami, que é uma cultura muito forte no Japão até hoje, e também faz parte da superstição local. Então, a sua maior comercialização é para origamis, mas também para escrever cartas, né, para o seu amado. E os impactos ambientais na produção desse papel é mínimo. A gente viu que é uma produção muito voltada para sustentabilidade, o uso da água, inclusive, muitas vezes é utilizado água de rios, né, como eu já bem mencionei. Então, a maior importância é na reflorestação das madeiras e das raízes utilizadas para sua produção, né, tanto do coso como do tororó Aoi. E é isso.